Como temos falado desde o início deste culto, hoje é o domingo da igreja perseguida, um momento especial em que a igreja no Brasil e em vários países no mundo se une em oração e em solidariedade a esses cristãos que tanto sofrem, a nossos irmãos e irmãs que enfrentam a perseguição por causa da fé em Jesus. Nesse ano, como nós acabamos de ver nesse breve vídeo, o foco do DIP recai sobre os cristãos que foram forçados a abandonar os seus lares por conta da violência. Em algumas regiões, seguir a Cristo significa colocar a própria vida e a vida da sua família também num risco constante. Queridos, os números são estarrecedores. No mundo, há pelo menos 68 milhões de pessoas deslocadas, de refugiados, segundo dados da ONU. E entre elas, há muitos cristãos que foram obrigados a fugir de suas próprias casas, de suas comunidades, em razão da violência. De acordo com a lista mundial de perseguição de 2025, 183 mil seguidores de Jesus precisaram deixar tudo para trás para salvar as suas vidas no período de outubro de 2023 até setembro de 2024. E essa mesma pesquisa aponta que 92% desses cristãos estão em 5 países: a Nigéria, o Mianmar, Burkina Faso, a República Democrática do Congo e a Índia. Esses irmãos tiveram que deixar tudo: suas casas, suas igrejas, suas plantações, seus negócios, seus amigos, suas memórias. Muitos deles estão agora em acampamentos improvisados, sem acesso à moradia digna, à água potável, a alimento suficiente, à educação para os seus filhos ou mesmo atendimento médico. O cenário é desolador, não há saneamento básico, a superlotação desses acampamentos favorece a disseminação de doenças. Famílias inteiras nessas regiões estão sob o risco de exploração, de abuso físico e sexual. Muitas dessas famílias, muitos desses cristãos, carregam traumas profundos porque testemunharam o assassinato dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos líderes das suas igrejas. Outros viram suas próprias casas, os templos sendo queimados diante dos seus olhos. Por exemplo, na Nigéria, que é o 7º país na lista mundial de perseguição, a situação é brutal. Só no último ano, 3.100 cristãos foram mortos por ataques de grupos extremistas como o Boko Haram ou extremistas do povo Fulani. Mais de 100 mil pessoas tiveram que fugir de sua região. Muitos eram agricultores que, por causa disso, agora enfrentam fome, desemprego, novas ameaças, mesmo fora das suas aldeias. Pior ainda é a situação dos jovens e adolescentes, que nesses lugares acabam vulneráveis à violência, à criminalidade, inclusive à gravidez precoce. No Mianmar, um país que vive uma guerra civil desde 2021, 40 mil cristãos foram deslocados só no último ano. E ali, fanáticos religiosos aproveitaram o caos para atacar igrejas, casas e comércios. Milhares de cristãos estão escondidos em florestas, onde sofrem com a fome e a desnutrição. Ali eles estão sem comunicação, sem ajuda externa, e por isso muitos acabam morrendo. Diante de tudo isso, meus irmãos, é natural que a gente se sinta impotente. Mas eles mesmos nos dizem qual é a primeira coisa que nós podemos fazer. O pedido principal desses cristãos deslocados é oração. Eles clamam para que Deus os sustente em meio ao luto, ao medo, à perda. Eles pedem por força, por fé e por esperança. E nós, como parte desse mesmo povo, como nós ouvimos aqui, podemos responder
orando. Mas não apenas com palavras. A oração, ela também precisa se desdobrar com ação concreta. Por isso, em parceria com a missão Portas Abertas, você pode também contribuir financeiramente para levar ajuda e cuidado emergencial, cuidados pós-trauma, apoio espiritual aos cristãos perseguidos. Se você, então, sentir no seu coração o desejo de contribuir, ao final do nosso culto, a equipe do Ministério de Apoio Missional estará à disposição, ali na frente, na entrada, para conversar com você, para nos entregar cards de oração e mostrar outras formas concretas como nós podemos caminhar ao lado desses irmãos, mesmo à distância. Queridos, depois de olhar para os números assustadores do Domingo da Igreja Perseguida, vale a pena nós lembrarmos aqui que a perseguição aos cristãos não é algo recente, não começou nos últimos 100 anos. Ela aparece já nas primeiras páginas do livro de Atos. Nós vimos na semana passada que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, e ali a igreja nasceu vibrante, mas quase imediatamente surgiram barreiras. E o mais interessante de se perceber é que essas barreiras, na verdade, não foram impedimento, mas foram impulsionadoras para a missão da igreja. É isso que nós vamos ver hoje como parte da nossa série, Atos do Espírito, Atos da Igreja. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 23 ao 31. Atos, capítulo 4, de 23 a 31, e que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Uma vez soltos, que ele está falando de Pedro e João, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Antes de falarmos aqui sobre as lições desse texto, vale a pena darmos um pequeno resumo do que está acontecendo até aqui. Logo após o Pentecostes, meus irmãos, os apóstolos não ficaram trancados naquela mesma sala, tentando reviver aquela experiência fantástica, quando línguas de fogo desceram e eles foram capacitados a pregar em outros idiomas. Pelo contrário, eles saíram, eles pregaram com clareza, eles clamaram ao povo que se arrependessem. E ali, como resposta dessa coragem que eles tiveram, dessa capacitação, eles viram milhares de pessoas se renderem a Cristo. A fé recém-nascida se mostrou pública e ativa, e era impossível ignorar o que estava acontecendo em Jerusalém naquele momento. Então, um episódio chama ainda mais atenção. Pedro e João encontraram um homem paralítico na porta do templo pedindo esmolas.
E ali, em nome de Jesus, eles o curaram, eles o levantaram, e ele saiu então andando e louvando a Deus. A multidão veio incrédula, curiosa, enquanto Pedro explicava que aquilo acontecera pelo poder do Cristo ressuscitado. E quanto mais gente afluía ali, mais gente se aglomerava, mais claro ficava que aquele movimento não seria facilmente controlado. É aí então que entram as autoridades religiosas daquele tempo. Ver o povo ouvindo sobre a ressurreição de Jesus, o mesmo Jesus que eles haviam mandado matar um mês antes, talvez, alguns dias antes, algumas semanas antes, soou como provocação. Eles então detiveram Pedro e João, levaram-nos para dentro do sinédrio e perguntaram: olha, com que autoridade que vocês estão fazendo essas coisas, pregando e inclusive realizando milagres? Então Pedro e João não recuaram, disseram que aquele paralítico fora curado em nome de Jesus, a quem Deus ressuscitou. Simples, direto, e para aquele conselho das autoridades judaicas, inaceitável. Depois de muita discussão interna, o sinédrio percebeu que eles não tinham base legal para ficar com os apóstolos presos. O homem curado estava ali, em pé com uma prova viva. E então, o que eles decidiram fazer? Ameaçá-los. Olha só, nada de pregar nesse nome. Nada de falar sobre esse tal de Jesus. Pedro e João, mais uma vez, cheios de coragem, respondem que eles não poderiam deixar de falar das coisas que eles tinham visto e ouvido. A ameaça, até aquele momento, ficou apenas na promessa e eles foram então soltos. E este momento então, meus irmãos, marcou a primeira perseguição organizada, digamos assim, contra a igreja. Um ensaio do que tantos seguidores de Jesus continuariam enfrentando ao longo dos séculos. E isso nos leva ao tema de nossa mensagem de hoje: a pedagogia da perseguição. A verdade é que a perseguição tem algo a nos ensinar. Claro, eu não quero aqui romantizar o sofrimento, eu não desejo que nenhum de nós experimente e passe por algum período de perseguição. Eu não quero, e a gente não deve desejar, passar pelas mesmas dores que tantos irmãos ao redor do mundo enfrentam. Mas como parte do mesmo corpo, nós podemos e devemos aprender com o exemplo desses cristãos que continuam firmes, mesmo em meio às ameaças, prisões, às perdas e à violência. No texto que nós lemos então, em Atos 4, 23 a 31, nós vemos como a igreja primitiva respondeu à sua primeira experiência de perseguição. E esse texto nos ajuda a perceber que, mesmo sem estarmos diretamente ameaçados, há lições preciosas que Deus quer nos ensinar por meio da fidelidade daqueles que permanecem firmes sob pressão. E a primeira coisa que a perseguição nos ensina é a intensificar a nossa vida de oração. Diante da ameaça das autoridades judaicas, a reação imediata da igreja não foi desespero, não foi fuga, e nem mesmo foi montar um plano de defesa para eles, mas foi orar. Vejam aí no versículo 24, logo depois que Pedro e João relataram tudo o que eles tinham ouvido ali, diz o texto: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. Reparem que essa foi uma oração feita em comunidade, não foi uma reação isolada que Pedro e João tiveram. Todos se reuniram e buscaram a Deus juntos. Diante daquela ameaça, ninguém ficou em silêncio. Eles sabiam que precisavam uns dos outros e que juntos eles podiam e precisavam se voltar para Deus. E essa mesma unidade, meus irmãos, é algo que nós precisamos resgatar.
Muitas vezes nós tratamos a oração como algo privado em nossa vida, algo opcional ou até mesmo secundário. Mas quando vemos irmãos nossos hoje orando juntos em meio à dor e à perda, nós somos lembrados de que a oração é o sustento da igreja. É ali que os nossos corações se alinham com o de Deus, e é ali também que nós somos fortalecidos uns pelos outros. Os relatos que chegam da Nigéria ilustram bem esse ponto. Muitos cristãos ali, como eu disse, foram forçados a fugir de suas aldeias por causa dos ataques dos grupos extremistas. E nos acampamentos improvisados que eles montaram, em meio a tantas incertezas, eles dizem que muitas vezes eles se perguntam: onde está Deus? E mesmo em meio a esse questionamento, eles também testemunham que a sua fé deu um salto quando eles começaram a orar uns pelos outros e pelos próprios perseguidores também. Reuniões simples, feitas debaixo de lonas, tornaram-se ali incubadoras de esperança. Eles dizem que nesses momentos de intercessão sentiram Deus mais perto do que nunca. Esses exemplos, meus queridos, expõem muito a nossa própria falha. Nós que temos templos confortáveis, aplicativos devocionais, agendas relativamente flexíveis, e ainda assim lutamos para separar 15 minutos de oração consistente. A história dos irmãos perseguidos nos chama de volta ao que importa. A oração não deve ser o último recurso, mas sim o primeiro passo de quem sabe que não controla o futuro. E aqui eu preciso fazer uma menção honrosa a um grupo muito querido de nossa igreja, as nossas mulheres que oram, que hoje completam 13 anos de organização. Nossa irmã Júnia, desde o início, tem estado à frente deste grupo. E este é um grupo, meus queridos, que se reúne toda quarta-feira. E ali nós temos um grupo de mulheres firmes, orando a Deus. Se reúne presencialmente toda quarta-feira, mas se você participar do grupo das mulheres que oram, você é quase obrigado a silenciar o grupo, porque estão orando ininterruptamente, por mensagem, por áudio. Ali nós temos pessoas que fortalecem a nossa igreja, que sustentam a nossa comunidade. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, a seguirmos o exemplo dos cristãos perseguidos, o exemplo de nossas irmãs, que nós possamos nos dedicar ainda mais à oração. Nós possamos, em meio aos desafios diariamente, é verdade, não podemos negar que a nossa rotina é muito atarefada, mas que em meio a essa rotina, nós possamos dar o devido valor a esse que é o sustentáculo, um dos pilares da nossa igreja. Em segundo lugar, a perseguição nos leva a mergulhar mais fundo nas Escrituras. Nos versículos 25 e 26, a oração da igreja não é uma oração que eles tiraram da cabeça deles, mas ela é recheada da palavra de Deus. Eles citam aqui o Salmo 2, o texto que nós lemos no início do culto, lembrando da oposição aos servos de Deus no Antigo Testamento. Aquilo que eles estavam vivendo ali, eles então declaram, já estava previsto na palavra de Deus. Eles não oram palavras soltas, nem baseadas apenas em sentimento, mas oram com a Bíblia aberta, conectando a sua história, a sua realidade, à história maior que Deus já havia contado. E isso vai nos ensinar, meus queridos, que quanto mais intensa a dor, mais necessário é termos nossa mente e coração abastecidos pela verdade de Deus. O Salmo 2, citado nessa oração, fala de reis e nações que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. E ali o que aquela igreja está entendendo é que
aquilo que aconteceu com Jesus, a sua rejeição, seu julgamento injusto, a sua morte, não foi simplesmente uma tragédia fora do plano, mas o cumprimento das Escrituras. E agora, quando eles estão sofrendo oposição também, eles reconhecem que estão no mesmo caminho do Messias. Para nós, meus irmãos, que vivemos num contexto talvez bem diferente, né? Graças a Deus, vivemos num país que ainda podemos expressar a nossa fé de maneira livre, sem perseguição direta, com acesso à Bíblia em todas as formas possíveis. Isso nos ensina uma correção de rota. Muitas vezes nós tratamos a palavra de Deus como fonte de conforto imediato, mas nós a negligenciamos como um fundamento para interpretarmos a nossa vida. Quando os nossos irmãos perseguidos citam versículos de cor em meio à fuga, é porque eles aprenderam a viver das Escrituras, não apenas a lê-las. Eles nos ensinam que conhecer a palavra não é apenas uma questão de formação espiritual, mas de sobrevivência. Quando tudo mais falha, a palavra de Deus permanece firme. E por isso, se queremos estar preparados para enfrentar dificuldades, sejam perseguições diretas ou desafios da nossa própria caminhada diariamente, nós precisamos seguir o exemplo da igreja primitiva e dos cristãos perseguidos de hoje e encher o nosso coração da verdade de Deus. A Bíblia precisa parar de deixar de ser um recurso ocasional e se tornar o centro da nossa vida, o centro da nossa forma de pensar, de orar, de agir. Porque quando a pressão vem, é o que está dentro de nós que vai sair, é o que está dentro de nós que vai ser manifesto. E se nós estivermos cheios da palavra, ela nos sustentará. O terceiro ensinamento que a perseguição traz para a vida da igreja é a confiança na soberania divina. Vejam, meus irmãos, a igreja identifica que aquilo que o Salmo 2 profetiza, eles estão vivendo. Está sendo cumprido. Nos versículos 27 e 28, eles reconhecem quem estava envolvido na morte de Jesus. Eles dizem, olha, se reuniram nessa cidade contra o teu servo Jesus, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e também gente de Israel. Eles então estão ali, reconhecendo uma responsabilidade humana nesse ato injusto. Mas o que eles afirmam logo em seguida é algo ainda mais impressionante. Versículo 28. Eles se reuniram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, por trás de toda aquela tragédia, por trás da morte de Jesus, da perseguição que eles estavam enfrentando agora, estava a mão de Deus conduzindo toda a história exatamente como havia planejado. A igreja primitiva não ficou cega diante do sofrimento, ela olhou bem para ele, mas também não parou nos agentes humanos. Eles enxergaram mais fundo e entenderam que em nenhum momento Deus perdeu o controle, em nenhum momento Deus deixou de ser soberano, em nenhum momento Deus deixou de amparar os seus escolhidos. Jesus não foi uma vítima sem rumo. A sua morte não foi um acidente, mas foi parte de um plano eterno para a salvação do mundo. E isso é um alicerce para todos nós cristãos. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do controle. Ele está presente, guiando cada passo, inclusive nas situações mais difíceis, inclusive no nosso sofrimento. Deus não é apenas um espectador, mas Ele está orquestrando tudo, como Paulo diz, para o nosso bem. Essa convicção muda tudo, meus queridos, muda tudo.
Não que o sofrimento deixa de ser sofrimento, não que a perseguição vira algo leve, mas isso nos coloca diante de uma realidade mais profunda. Porque se Deus estava no controle até mesmo da cruz de Cristo, então Ele também está no controle das nossas aflições. Saber e confiar disso nos impede de cair no desespero, na revolta. Nós podemos até não entender os porquês de cada dor que a gente passa, mas nós sabemos quem está por trás de todas as coisas, e Ele é bom, justo e fiel. Isso nos dá segurança para seguir, mesmo quando a estrada é escura. Então, na certeza de que Deus é soberano, que nós possamos renovar a nossa confiança na sua soberania, assim como Paulo, e afirmar, como ele diz em Romanos 8, que para nós temos por certo que os sofrimentos e as aflições desse tempo presente não podem nem sequer ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Nós temos um Deus soberano que está no controle dos nossos irmãos perseguidos, está no controle da vida de cada um de nós aqui. E por fim, meus irmãos, a perseguição nos ensina e também nos impulsiona a anunciar a palavra de Deus com coragem. É isso que nós vemos nos versículos 29 a 31. Depois que aqueles irmãos reconhecem a soberania de Deus e reafirmam a sua fé na palavra, a oração deles não é por proteção, não é por vingança, não é por tranquilidade, não é por alívio. Eles pedem ousadia. Eles dizem: Senhor, olha para as ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, toda a ousadia a tua palavra. A perseguição não os calou, mas os empurrou a falar ainda mais. E é exatamente assim que Deus responde àquela oração, enchendo todos com o Espírito Santo, e então eles anunciam a palavra de Deus com intrepidez, é o que o versículo 31 nos diz. Meus irmãos, essa resposta da igreja primitiva deveria nos constranger. Nós, muitas vezes, nos calamos diante de pequenos desconfortos, evitamos conversas difíceis, escondemos a nossa fé naqueles ambientes que apenas sugerem algum tipo de resistência. Mas os primeiros cristãos, diante das ameaças reais de prisão, de agressão e de morte, oraram por coragem para continuar. Isso mostra que o desejo de anunciar o Evangelho não depende das circunstâncias favoráveis, mas de um coração cheio do Espírito de Deus. Eles não tinham garantia de segurança, mas tinham, sabe o quê? Convicção de um chamado, convicção de uma missão que Deus entregou a eles. E isso foi suficiente. Da mesma forma, queridos, a perseguição para muitos irmãos e irmãs ao redor do mundo hoje também tem sido um combustível de coragem. O testemunho de irmãos em países como Burkina Faso, como a Índia, nos mostra que mesmo diante da dor, eles continuam compartilhando a sua fé. Alguns fazem isso, como nós vimos, em abrigos improvisados, outros em segredo, outros ainda à luz do dia, correndo riscos reais. Mas todos têm algo em comum. Eles sabem que o Evangelho, sabem que a salvação, sabem que a palavra de Deus vale mais do que a própria vida. E ao ouvirmos isso, nós precisamos nos perguntar: se eles, debaixo de ameaça, falam com ousadia, por que é que nós hesitamos tanto quando temos liberdade? Em resumo, meus irmãos, a perseguição, por mais dura e injusta que seja, tem algo a nos ensinar. Mais uma vez, não desejamos perseguição, não romantizamos o sofrimento,
mas também não podemos ignorar o que Deus está nos dizendo por meio do exemplo, de tantos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Eles não são supercrentes, não são heróis inalcançáveis, são gente como a gente. Pessoas que escolheram confiar em Deus quando tudo parece ruir ao seu redor. A perseguição nos ensina a intensificar a nossa vida de oração, nos leva a aprofundar o nosso conhecimento das Escrituras, nos faz confiar ainda mais plenamente na soberania de Deus e nos impulsiona a anunciar com mais coragem o Evangelho. Talvez você, assim como eu, ao ler sobre tantos testemunhos, ao ver os vídeos da Missão Portas Abertas, ao ler sobre o exemplo dos cristãos, dos primeiros cristãos aqui de Atos, eu me senti muito pequeno, meus queridos. Me peguei pensando, eu não sei se eu teria essa coragem. Talvez a minha fé seja muito mais superficial do que eu aparente. E se é assim que você se sente, isso é um bom sinal, na verdade. É sinal de que o Espírito Santo está mexendo com você, está incomodando o seu coração. Isso é um bom sinal, porque, como nós vimos aqui em Atos, nós não estamos sozinhos, meus queridos. O mesmo Espírito que capacitou os primeiros discípulos, o mesmo Espírito que sustenta os nossos irmãos perseguidos nos confins da terra, é hoje o mesmo que pode encher a minha e a sua vida agora. Não com culpa, mas com graça. Não com peso, mas com coragem. Então, meus irmãos, que este culto não termine simplesmente com uma admiração ou com pena pelos cristãos perseguidos, mas que ele termine com transformação da nossa vida. Que a gente ore mais, conheça mais a palavra, confie mais em Deus e fale mais de Jesus. Que a fé dos nossos irmãos nos lugares mais hostis do mundo nos leve a viver uma fé mais viva aqui. E assim, quando a oposição vier, seja em forma de zombaria, de desprezo ou mesmo de silêncio, que nós estejamos prontos, não pela nossa própria força, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém?